Hoje nós vamos falar sobre esse véu que se rasgou. Essa palavra falou muito comigo. Eu estava na madrugada e pensando, Senhor, o que eu vou levar amanhã para a igreja? E Deus falou muito. Eu levei de uma turnê bem puxada. Arrumei uma tosse, que misericórdia. Aí passa com a menopausa e vai misturando tudo. Mas eu tenho vivido literalmente sobre a minha vida uma palavra profética. O véu foi rasgado. E Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me permitiu entrar no lugar do Santo do Santo. Para que eu possa usufruir do melhor dessa terra. E quando eu estava hoje ali, buscando o que eu trazeria hoje para a igreja, a imagem do véu veio sobre a minha mente. Muitos falam que é pensamento. Eu acredito em visões proféticas. Porque você é aquilo que você acredita. Eu acredito na visão profética. Eu acredito na palavra profética. Eu acredito naquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. E nós vamos ler novamente o que eu já li aqui hoje. Mateus 27, 50 a 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com uma grande voz, rendeu ao Espírito, se entregou ao Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Do alto para baixo. Repete comigo, do alto para baixo. E tremeu a terra. Fala comigo, tremeu a terra. E fenderam as suas pedras. Fala comigo, pedras. Abaixa a sua cabeça. Espírito Santo, essa palavra é sua. Essa palavra ela é sua. Ela não é minha. Senhor, eu não tenho nada planejado a não ser daquilo que o Senhor me passou. Mas eu estou aqui com meu coração aberto. Se for preciso mudar a rota, nós mudamos a rota. Porque nós precisamos, Senhor, estar com o coração ligado ao Teu. Deus, ajuda com que cada amados e amadas que estão aqui nesse templo, nesse lugar, esteja com o coração no Senhor. Que a mente deles esteja conectada ao Teu Espírito. Que todo tabu, todo mal, todo aquilo que impede deles viver a Tua promessa, seja cessado agora. Espírito de Deus, assim como o Senhor falou comigo hoje ali, naquela mesa, ao quando eu estava escrevendo, eu creio que o Senhor irá falar com a Tua igreja. Deus, tira todo o endurecimento do coração. Tira tudo aquilo, Senhor, que vem afastar Ele de estarem aqui. Todo o pensamento lá fora, nós pedimos que cesse. E que eles possam estar e viver aonde eles estão. Para que eles possam receber aquilo que o Senhor tem para eles hoje. Que é a Sua palavra. E você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. No momento mais dramático da história, quando Jesus Cristo entregou seu Espírito na cruz, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto para... Este evento não foi apenas um sinal físico, mas uma revelação espiritual. Repete comigo, uma revelação espiritual e profunda. O véu simboliza a separação. O que significa o véu? O véu simboliza a separação do homem. Fala comigo, separação. Do homem de Deus. Mas sua ruptura declara a vitória de Cristo sobre o pecado, abrindo um novo e vivo
caminho que te dá acesso ao Pai. Deus está dizendo aqui para você: quando o véu foi rasgado, eu te dei o livre acesso para você se conectar ao Pai. E se você tivesse entendido, você tinha falado um glória a Deus. Eu vou repetir. Quando o véu se rasgou, Ele te deu acesso livre ao Pai. Ele está dizendo: você não mais escravo. Você não precisa mais se conectar com o sacerdote, porque hoje você tem um livre acesso ao Pai Celestial. O véu rasgado representa o fim da separação do homem de Deus. Quando nós entendemos, quando estamos lá no Velho Testamento, o véu separava o lugar santíssimo, aonde estava a presença de Deus, do restante do templo. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar para fazer um sacrifício de um cordeiro puro. A minha pergunta é: cadê o seu cordeiro? Você trouxe hoje? Alguém trouxe algum animal para ser sacrificado hoje no templo? Alguém trouxe algum animal? Por que que você não trouxe? Por que que você não trouxe? Porque existe um homem que se colocou em nosso lugar e se propôs a ir à cruz, conhecendo a Valéria cheia das suas vulnerabilidades, conhecendo a Valéria com as suas inseguranças, com os seus medos, com os seus pecados, e ele olhou para mim e se diz: filha, não precisa, eu irei no teu lugar. Ele foi no meu, Ele foi no seu lugar, para que o véu pudesse ter sido rasgado e que você pudesse estar aqui hoje, sem estar carregando um animal para ser sacrificado. Em Hebreus 9, fala assim em 9:7: mas no segundo só, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Palavra, Hebreus. Quantas vezes que nós nos colocamos Jesus como sacrifício? Quantas vezes que nós pegamos o nosso pecadinho de estimação, colocamos debaixo do braço, literalmente colocamos ele debaixo do braço e carregamos, para Cristo ser crucificado novamente. Quantas vezes que nós pegamos aquilo que Deus já te livrou, que Deus já permitiu que você fosse livre, e você vai lá e pega de volta. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Irmão, existe uma coisa que eu aprendi na minha vida, e isso foi uma virada de chave. Fala comigo: conhecimento te libera, conhecimento te salva, conhecimento te coloca em lugares altos. O véu não foi rasgado pela mão dos homens, mas pelo poder de Deus. Quando você toma a responsabilidade do seu fracasso, dos seus erros, você sabe o que isso acontece?
você não repete ele mais. Quando você tem consciência e toma a responsabilidade daquilo que você errou, do seu fracasso, você tem a tendência de não repetir ele mais. Mas quando você põe a culpa no outro, você tem a tendência de repetir. Nós precisamos assumir aquilo que é nós que fazemos. O pecado é meu, e Deus morreu na cruz pelo meu pecado, mas eu preciso assumir ele, para que eu não possa repetir ele novamente. Mas você sabe o que nós fazemos? Culpamos o outro. O outro, eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Isso é literalmente numa vida de casado. Eu não fiz a janta porque ele não falou comigo. Eu não fiz isso porque ele não fez aquilo. Eu não aprendi aquilo porque ele não fez aquilo. Sempre estamos dizendo que a culpa é do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Cadê a sua responsabilidade? Você tem o direito de fazer escolhas. Qual é a sua escolha? Ficar repetindo o erro, ou aceitar aquilo que Cristo fez na cruz e mudar de rota? Fala comigo, tudo é escolha. Quantas vezes que nós pegamos as nossas dores e ficamos vitimizando com ela? Oh céus, oh terra, oh Jesus, tem misericórdia. Você imagina se Davi tivesse feito isso? Davi estava lá no monte, lá, cuidando das ovelhas. Apareceu um urso, o que ele fez? Matou. Apareceu uma onça, o que ele fez? Matou. Deus estava fazendo o quê? Preparando Davi. Para quê? Porque um dia ele iria enfrentar o Golias. Ei, tem lutas que Deus está te preparando, porque chegará a hora que você irá enfrentar o Golias. Só que o que acontece, pastora? Ninguém quer enfrentar Golias. Sabe por quê? Porque quer ficar escondido, matando os ursinhos e matando o leãozinho. Ei, Golias não veio para destruir e envergonhar Davi. Golias veio para revelar quem é Deus na vida de Davi. Se prepare, Deus está mandando um Golias muitas vezes para revelar quem é Ele na sua vida. É para revelar, não é para te envergonhar, não é para te diminuir, é para revelar quem é Ele na sua vida. Como eu louvo a Deus pelos Golias que passou sobre a minha vida. Porque cada Golias que veio, Deus mostrou quem é Ele na minha vida. Cada porta fechada, Deus mostrou quem era Ele que dava a direção das portas abertas e das portas fechadas sobre a minha vida. Golias não vem para te envergonhar, Golias vem para te revelar. É para revelar quem você é em Deus. Teria como Davi ser revelado se ele tivesse ficado escondido? Teria? Não. Precisou Davi ir lá, levar um alimento para o irmão dele, que foi preparado para a guerra, treinado para a guerra, mas não fez aquilo que foi preparado e treinado. Mas Davi, que estava lá, preparado por Deus, fazendo o que Deus mandou, quando ele chegou, ele matou Golias com uma pedra. Ei, basta uma pedra que Deus entregar na tua mão, é suficiente para você matar o Golias que está levantando contra você. O véu foi rasgado. Fala comigo, o véu
foi rasgado. E você precisa crer nisso e tomar posse dessa palavra. Fala, eu creio que o véu foi rasgado. Eu fiz algumas pesquisas, não é exata. E se não tiver certo, depois a gente vai conferir. Mas alguns explicam que esse véu, ele era em torno de 30 metros de largura, 18 de altura e 30 de centímetro. O peso dele era de torno de 2 toneladas. Um carro de boi para cá e um carro de boi para lá não conseguia separar e rasgar o véu. Mas você sabe o que eu acho extraordinário, irmãos? É algo que nós precisamos ler a palavra e pedir para o Espírito revelar no nosso coração. Eu fico me perguntando como uma pessoa pega a palavra de Deus e não sente o favor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo. A palavra de Deus fala, mas Cristo pegou aquilo como se fosse um papel de seda e rasgou, dando-nos o livre acesso ao lugar santo do santo, do santo, do santo, do santo, para que nós possamos hoje estar aqui. Você consegue entender isso? Nós não podemos ser pessoas que vêm para a igreja, senta nesse banco, escuta o que um preletor vai falar, e isso não nos comove, isso nos constrange. Gente, o amor de Deus nos constrange, porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. A palavra fala que 2 carros de bois não conseguia, mas pela morte dele na cruz, ele rasgou como se fosse um papel de seda, para que eu e você pudesse ter o livre acesso. A minha pergunta é: o que é que tem impedido de você ter o livre acesso ao trono de Deus? O que é que tem te paralisado ao ponto de você não ouvir a voz de Deus? O que é que tem te travado ao ponto de você pegar a palavra de Deus e abrir e ler ela como se fosse um livro de contar de história? O que é que está acontecendo, gente? Houve um sacrifício de um homem que não tinha pecado nenhum e se colocou no meu e no teu lugar, para que hoje nós possamos estar aqui sentada exatamente onde você está, ouvindo aquilo que Deus quer falar. Repete comigo: livre acesso. Mas pastora, o que é que tem acontecido hoje? Nós iremos falar agora sobre isso. O conhecimento e entendimento da palavra te levará a esse lugar. Uma das coisas mais temida e poderosamente temida pelos grandes se chama conhecimento. Se existe algo que os grandes políticos desse nosso país chamado Brasil quer tirar de nós, se chama conhecimento. Porque o conhecimento tira a trava dos seus olhos. O conhecimento te tira do lugar de migalhas e te coloca a sentar na mesa. O conhecimento te faz entender que você não é escravo de uma cesta, mas você é o dono do mercado. O conhecimento
te faz você governar. Repete comigo: governar. O conhecimento te faz você governar as suas emoções. Não existe nada para te derrubar do que uma pessoa que não sabe governar as suas emoções. E quando você adquire conhecimento, você consegue governar as suas emoções. Você consegue governar o seu dinheiro. Você consegue governar a sua casa, a sua família. O sacerdote sabe, quando ele tem conhecimento de quem ele é, daquilo que Deus entregou para ele, ele sabe exatamente governar a sua casa. Ele sabe governar as suas decisões. Ele não é escravo da decisão do outro. Ele sabe que ele tem um Deus que fala com ele. E através do que o Espírito fala com ele, ele governa as suas decisões. E hoje o que é que o diabo quer fazer? Tirar o seu direito de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, do poder que existe sobre ela. Quer trazer incredulidade no coração. Quando a palavra está dizendo aquilo que Josué disse: vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a falta de conhecimento bate, você não tem mais fé em dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo: conhecimento me libera a viver o extraordinário de Deus. Acredite, existe um interesse muito grande do inimigo que você viva na ignorância, a falta de conhecimento genuíno do poder da palavra, da graça e da misericórdia de Deus. Quantas vezes que Deus alcança a misericórdia em nós? Quantas vezes? E nós precisamos entender o que é misericórdia e o que é graça. Fala comigo: misericórdia, graça, misericórdia. Vou dar o exemplo lá do restaurante nosso. Chega a Josi, comida por quilo. A Josi chega lá, pega o prato, coloca a comida no prato, passa pela balança como se ela não tivesse nem visto a balança, senta na mesa e come como se ela tivesse fazendo tudo certo. Chega o Moacir para a Josi, e fala para a Josi assim: Josi, você tinha que ter pesado, mas amém, eu vou deixar passar. Isso é o quê? Misericórdia. Agora você sabe o que é graça? Você sabe o que é graça? Que é o que Deus fez por nós? A Josi chega lá, faz um prato de comida, passa por todos com o nariz empinado, senta na mesa, come toda a comida. E o Moacir chega para ela e pergunta: Josi, você está servida? Pois eu vou mandar fazer mais um prato de comida para você. Eu vou te dar mais um suco. E você não precisa pagar a conta. E eu ainda vou te dar o dinheiro do Uber para você voltar para casa. Isso é misericórdia. É algo que não tem preço. É algo que você não merece, mas você recebe. Isso é misericórdia. Isso é o favor que nós não merecemos, mas Deus fez por mim e fez por você.
o que você tem feito com essa graça? O que você tem feito com essa graça? O que você tem feito com essa misericórdia? Nas minhas mentorias eu falo muito isso para as mulheres. Quando você sair de casa, abra seu guarda-roupa. Pega a sua veste de misericórdia e vista. Mas não saia só com a sua. Pega o outro cabide. Tira a veste da misericórdia, coloca dentro da sua bolsa. E quando você estiver andando e encontrar alguém que precisa, dê àquela pessoa a veste da misericórdia, porque Deus já entregou para você. Seja uma pessoa que transfira misericórdia na vida de outra pessoa. Isso é ser profeta. Isso é ser uma nova aliança em Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar. E guarde para a sua vida. Você não precisa ter o dom profético para procurar o lixo que está dentro do teu irmão. Você precisa do dom profético para encontrar o ouro que Deus colocou dentro do seu irmão. Isso é um ato profético. É quando eu olho para você, quando eu olho para Josi e vejo nela aquilo que Deus vê. Isso é ser um ato profético. Isso é ser uma nova aliança. Mas tem pessoas que olham e procuram só lixo dentro das pessoas. Você não foi chamado para ver isso. Você foi chamado para ver o ouro que Deus colocou na vida do seu irmão. Você foi chamado para ver a beleza que Deus colocou dentro do teu irmão. Você foi chamado para ajudar o teu irmão a entender e potencializar aquilo que ele já tem. Que tipo de profeta é você? É aquele que costura o véu na vida do irmão, ou é aquele que firma que ele foi rasgado? Deus sempre verá tesouro em nós. Sabe quem é que vê o lixo? É o homem. Deus sempre encontrará em você, Simone, o tesouro. Deus sempre encontrará em você, amadinha, o tesouro. Pastora Luciana, Deus sempre encontrará em você o tesouro. Há um tesouro dentro de nós escondido. Que foi entregue lá na cruz do Calvário. E o que é que nós estamos fazendo com esse tesouro? O que é que nós estamos fazendo com esse tesouro que está dentro de nós? Irmãos, não é para a gente sair da porta dessa igreja e voltar para casa da mesma maneira que nós chegamos. Não é para nós chegarmos aqui e sentar isso aqui como um ato de religiosidade. Hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Não, hoje é domingo, dia de eu ir para a casa do meu pai, agradecer a graça que eu já alcancei. A misericórdia que Ele teve comigo essa semana, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas, mas eu alcancei a graça, eu alcancei a misericórdia. Fala assim: dentro de mim existe um ouro. Agora olha para o seu irmão e fala, libera uma palavra: dentro de você existe um ouro. Foi isso que Deus nos chamou. Eu não posso olhar para o meu irmão como a terra olha. Eu preciso olhar para o meu irmão como o céu já olha para ele.
E o céu olha para ele como um tesouro valioso. E quando nós falamos disso, sobre o véu rasgado, sobre o conhecimento, nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala. E lá em Isaías 41:10 fala assim: não tenha, pois isso, não tema, pois eu estou com você. Deus está dizendo para você: não tenha medo que vai vir essa semana. Não tenha medo do dia da manhã. Não tenha medo do diagnóstico. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu rasguei o véu. O seu pecado foi perdoado. Não tenha medo. 1 Pedro 5:2, ele fala assim: que Deus cuida de você. Ele fala que Ele cuida. Sabe o que é cuidar? É cuidar da sua entrada, é cuidar da sua saída, é cuidar quando você está respirando, é cuidar quando você está dormindo. Ele cuida de você. Ele diz: olha para mim. Ele cuida de você. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida da sua casa. Você pode estar hoje sozinha aqui, mas você nunca esteve abandonada, porque Ele cuida de você. É isso que Deus está dizendo: eu cuido de você. Em 1 Pedro ele fala em 5:8: fique alerta. Fique alerta. Seja sóbrio e vigie. Seja sóbrio e vigie. O que ele está dizendo? Ei, para de ficar flutuando aí. Fica sóbrio, vigie. O diabo é o inimigo de vocês. E ele anda ao redor como um leão que ruge, procurando uma brecha para entrar. Deus está dizendo: vigia, amadinha. Vigia, amadinho. Não dê brecha. Porque o diabo é como um leão que ruge. Encontrou a brecha, ele entra. Como que você sai da sua casa de manhã? Você ora. Você coloca a mão na cabeça das pessoas que você ama. Você faz isso? Você cuida dos seus? Você jejua? Você tem cuidado? A palavra dele está falando aqui: fiquem alerta. Mas ele também fala: você não está sozinho. 1 Pedro 5:9. Existe-lhe permanecer firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ei, você não está lutando sozinho. Existe uma nação, existe um mundo lutando junto com você. Você não está só. Mas ele também fala: ele te cura. Jeremias 17:14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu é aquele que eu louvo. Ele também te cura. Ele te dá esperança. 1 Pedro 5:10. Ele te dá esperança. Sabe aquela mulher que não tem mais esperança de reatar a situação da família dela, com os filhos, com o marido? Deus está dizendo: o véu foi rasgado, eu te dou esperança. Creia, vai restaurar. Ele está dizendo:
Eu não tenho mais condições de comprar uma casa e Deus está dizendo: ei, tenha esperança em mim, porque eu te dou a condição que você precisa. Ele também está dizendo: tenha a verdadeira paz. João 14, 27. Dê-lhe a paz, e a minha paz eu lhe dou. Por que você está aflito? Tenha paz. O Deus nos deu a paz. Mas ele fala também: nada faltará em sua casa. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Não vai faltar nada na sua casa, seu armário, na sua despensa, na sua conta bancária. Não vai faltar nada. Mas ele também fala: tranquiliza a sua alma. Ele também fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele também fala: ele venceu por você. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você aqui? Eu não precisava, pastor Clodoaldo, eu não precisava, mas eu venci pelo Senhor. Eu não precisava, mas eu venci por você. 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 Venha me seguindo, pode vir, venha. Ele está dizendo: venha, porque eu estou à frente. E enquanto eu estiver à frente, vocês irão encontrar e viver o melhor de Deus, porque eu venci para aquele que precisa, eu venci para aquele que tem necessidade, eu venci para os doentes, para os fracos, para aqueles que amam a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu venci, foi para esses. É isso que ele está dizendo. Eu venci. João 16:33, ele disse: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo você terá aflições, mas contudo, cheira lá baixo, mas contudo, com todas as suas falhas, Ricardo, com todas as suas falhas, com todas as suas falhas, pastor Beto, com todas as suas falhas, Moci, ele está dizendo: eu fui àquela cruz, por todas as suas falhas, pastor Mili, eu fui naquela cruz, para vencer por você, para que você possa andar nessa terra sabendo: a paz eu lhe dou, a riqueza eu lhe dou, a saúde eu lhe dou, uma família que serve ao Senhor eu lhe dou. Ele está dizendo: a sua saúde eu lhe dou. Esse é o Deus que morreu na cruz, que o véu se rasgou, mesmo eu não merecendo, Ele fez por mim e por você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos. Foi por você. Foi por você. O corpo de Cristo foi ferido para que o caminho do Pai fosse aberto. Você tem noção do ato profético que nós acabamos de fazer aqui, quando eu comecei no pastor Clodoaldo? O corpo de Cristo foi ferido. O corpo de Cristo foi rasgado. O
corpo de Cristo, que não merecia, foi destruído, foi furado, foi preso numa cruz, para que ele pudesse ir à frente e dizer: Clodoaldo, você e a sua igreja de Cristo pode vir após mim, porque a graça está derramada nesse lugar. É isso que Deus está dizendo. É isso que Ele está derramando aqui para nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando Cristo abriu o caminho, Ele fez para sempre. Foi rasgado e não vai ter mais como costurar. É para sempre. É para sempre. É para sempre que o véu foi rasgado. O trono que era de julgamento agora é de graça. Ei, o trono que era de julgamento agora é de graça. Se temos acesso ao trono, temos poder na oração. A presença de Deus é o nosso lugar seguro. Ei, presta atenção. Se o véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono pelo poder da oração. A presença de Deus é o nosso lugar seguro. Vamos ficar de pé. O véu caiu para que sejamos espelho da glória de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: o véu foi rasgado para que você seja o espelho da glória de Deus. Em João 10:10 declara: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. O véu rasgado inaugura uma vida cheia de propósito, liberdade e comunhão. Viva com alguém que foi chamado para reinar com Cristo. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Presta atenção, se você pegar essa palavra para a sua vida, você vai ver o que é mudança. Eu peguei essa palavra há um tempo e minha vida foi transformada. Eu ainda terei a oportunidade de contar para vocês o que Deus fez comigo, Moacir, nesse 2024. Coisas extraordinárias. Mas essa palavra fez parte da minha vida. Eu, Valério, vivo alguém com chamado para reinar. Deus te chamou para reinar. Não aceita menos do que isso. Aceita uma vida abundante, cheia das promessas de Deus. O véu rasgado nos libera para viver o melhor de Deus. Eu tenho 5 minutos e eu quero usar ele bem dado, bem usado. Lembra quando eu falei aqui no começo que tem pessoas que precisam acreditar no que foi falado aqui hoje? Eu quero que você, aonde você esteja, que você feche seus olhos agora. E que você reflita nas palavras que foi liberada aqui. Como que você tem agido perante a proposta daquilo que Deus tem feito para você? Como o seu coração tem reagido diante do véu rasgado? Você tem assumido essa palavra, vivendo como rei, reinando naquilo que Deus te deu? Você tem vivido uma vida abundante que Deus te entregou? Como que tem sido? E agora eu quero fazer um convite a você. Se você precisa viver isso, se você ainda não conseguiu ter isso no seu coração, vem aqui à frente que nós vamos orar para você. Dê um passo de fé e fala: Senhor, eu quero viver uma vida de rei. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Eu quero viver o milagre de Deus. Eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver aquilo que o Senhor rasgou naquele dia, naquele lugar, para que eu pudesse receber o melhor dessa terra. Amado, eu acho que você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, a igreja inteira estaria aqui na frente.
Deus está te convidando para viver o melhor que Ele tem sobre essa terra. Há uma promessa de Deus para você. Viva o melhor. O véu foi rasgado e você é livre. Você tem o livre acesso para viver o melhor que Deus tem para você nessa terra. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre a sua vida o mover de Deus, o favor dele. Deus meu, por que desamparaste meu filho? Ele lama sabadan. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o filho. Pega suas mãos para cima, toda a igreja. Eu quero liberar uma palavra profética nesse ambiente. Eu declaro, em nome de Jesus, que você irá viver o extraordinário de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você irá ver portas abertas aonde ninguém acreditou que abriria. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana você terá resposta de coisas que você está esperando há anos, e Deus irá te entregar essa semana. E eu declaro que a graça, que a misericórdia e que o favor de Deus que está sobre você, uma semana abençoada, cheia do milagre, de bênção, de glória, de misericórdia. O véu foi rasgado. A terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, como ato profético: eu declaro sobre você uma semana cheia de milagres, cheia do favor, da graça e da misericórdia. Vai em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a graça e o favor do Senhor.